Vamos falar agora sobre Junho Verde, mês dedicado à educação ambiental aqui no município de Blumenau. Para falar sobre isso, estou recebendo a Tatiana Regina Lenzi Alvise, diretora de Educação Ambiental e Bem-Estar Animal da Secretaria do Meio Ambiente, e Juliana Jaqueline Budak, educadora ambiental, que estão aqui conosco. Obrigado pela participação de vocês nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia também para você, Juliana, muito obrigado. Bom dia, agradeço também o convite. Bom, o que está previsto para ser realizado em Blumenau neste mês, né, que marca essa campanha tão importante? Aliás, a gente tem que falar sobre meio ambiente todos os dias, na verdade, né? Mas junho foi escolhido para ser um mês em que a gente enfatiza mais essas questões ambientais, né? E como o Blumenau vai trabalhar essa programação? Então, nós estamos com 135 ações, né, nesse mês de junho, mas as ações que as outras pessoas se inscrevem, e a gente tem alguns pontos, assim, que vão ser alguns pontos diferenciados, né, nesse Junho Verde, que, por exemplo, a caminhada com a Cevale, que é uma caminhada sensorial, que esse ano é uma coisa que a gente nunca tinha no Junho Verde, esse ano é a primeira vez que vamos ter no nosso calendário. O seminário de educação ambiental, de bem-estar animal também, a gente incorporou nessa programação do Junho Verde. Também vai ter algumas caminhadas noturnas, né? Na verdade, 2, que é aberta ao público, que quem quiser se inscrever é gratuito também. E são 35 ações abertas ao público dessas 135, né, que a Tati falou. E a grande maioria delas gratuitas, né? Todas que a Secretaria está promovendo são gratuitas. E então é só acessar o calendário do Junho Verde que consegue ler e ver certinho todas as ações. Bom, dessas novidades que você falou, Tatiana, essa caminhada aí com o pessoal associado da Cevale chamou um pouco a atenção, né? Qual é o objetivo dessa caminhada? Como é que vai ser esse evento? Então, a gente disponibilizou o ônibus, tudo, né? E a gente vai ter animais taxidermizados, para que eles sintam, né? São animais empalhados, tenham essa sensibilidade para ver como é que é os animais que a gente tem aqui na cidade. E essa caminhada vai ser por onde? No Parque São Francisco. No Parque Municipal São Francisco. Ali atrás do shopping. E é uma oportunidade de disponibilizar a essas pessoas, entender um pouco mais o ambiente que eles estão e que existe na cidade, né? Que talvez muitos deles nem saibam. Sim, até as pessoas em geral não sabem do nosso parque, né? E mais que a gente divulgue, mais que a gente promova esse tipo de caminhada, às vezes as pessoas se inscrevem, acabam não indo, às vezes não sabem. Então a gente tenta divulgar o máximo possível que a gente tem aqui em Blumenau esse tipo, né, de caminhada, para as pessoas também valorizarem o que é da cidade. Por isso é importante ter um mês dedicado com uma campanha mais expressiva falando sobre o meio ambiente? Exatamente. Assim a gente consegue também divulgar, né, o que a Secretaria já tem, o que a Secretaria faz todos os meses, inclusive, né, mas também aumentar a quantidade de ações, fazer com que outras instituições, elas promovam as suas ações também, né, então a gente instiga essas outras instituições. Foram 75 instituições diferentes, além das SEMAS, que estão aí participando de várias ações, né, escolas, outras secretarias, né, empresas privadas, ONGs. Então, além das ações das SEMAS, tem muitas outras ações diferentes, né? Isso é muito bacana para que a gente faça com que as pessoas entendam, né, se conscientizem a cuidar de si, a cuidar do outro e também a cuidar do meio ambiente. E assim pratica a sustentabilidade, né? Essa palavra é tão bonita, né? Mas que tem que ser usada na prática. E existe algum tema específico do Junho Verde? Assim, algum tema específico em cada mês que é realizado essa campanha? Não, na verdade, o tema, a gente não gosta muito de segmentar a educação ambiental, porque todas as questões ambientais, elas estão ligadas umas com as outras. Então, é muito importante que a gente sempre discuta tudo e que perceba que nenhuma das problemáticas ambientais, ela vem sozinha. Tudo tem ligação umas com as outras. Então, por isso que a gente gosta de trabalhar tudo de uma questão ampla, sabe? De que forma é aplicada a educação ambiental aqui no município? Então, a gente vai escolas, nos CIs, faz plantios com as crianças, principalmente, né, que a gente acredita que são o eixo da escola, a casa e a secretaria.
Então, uma criança que planta uma árvore, ela nunca vai esquecer, né? Então, a gente sempre prioriza bastante essa questão do plantio, né? Sempre guiado pelos educadores ambientais lá das SEMAS. E outras ações também são realizadas com comunidades. As comunidades que querem, por exemplo, desenvolver alguma campanha, algo nesse sentido, elas podem utilizar os educadores ambientais da Secretaria? Então, a Secretaria também dá palestra, né, ministra vários tipos de palestras e oficinas, né, tanto para escolas como para empresas privadas, para ONGs, né. Normalmente a proposta chega para a SEMAS e a gente conversa, né, o que a gente pode ajudar, como é que a gente pode fazer, e sempre saem muitas ações legais, né. Até no Dia do Meio Ambiente, dia 5 à tarde, a SEMAS vai estar no Hospital Santa Isabel com uma palestra com os funcionários. Então, a gente sempre recebe, muitas vezes a gente recebe, né, a demanda e a gente vê como é que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, damos ideias também. Então, e além disso tem as distribuições de mudas, né, que acontecem todos os períodos do ano, mas que são intensificadas no mês de junho. Sempre com orientação, né, de como proceder, orientação sobre as espécies, né, porque são árvores, né, mas também como realizar o plantio correto de uma árvore, onde plantar, né, como cuidar. Falando nisso, ontem teve distribuição lá na Prefeitura de Blumenau, né, no primeiro dia do mês, abrindo praticamente essa programação. E amanhã e domingo, na promoção que vai ter lá na Vila Germânica da Feira da Amizade, são 3.000 mudas que vão ser distribuídas. 3.000 mudas, 1.500 amanhã e 1.500 no domingo. Estaremos lá, a equipe toda, até para orientar o plantio, como a Ju já falou, para a gente fazer toda essa questão, né, de educação ambiental. E que tipo de mudas são distribuídas? São mudas de árvores, né? Todas são arbóreas e nativas aqui da Mata Atlântica. Então, a gente tem, por exemplo, araçá, pitangueira, grumichama, uipê, né, que a população gosta muito, manacá, quaresmeira. A gente normalmente tem aí um rol grande de mudas, né? Claro que algumas saem mais rápido, outras não. Então, às vezes a pessoa chega lá para pegar determinada muda, a gente não tem, né? Mas a gente sempre explica as características e muitas vezes a pessoa não conhece, né? Porque a gente tem uma população que às vezes não conhece as mudas do próprio bioma e conhece espécies exóticas, né? Então, é bem legal que a gente pode apresentar espécies do nosso bioma e que muitas vezes a população não conhece. Então, muitas vezes a pessoa nem pega a muda, mas ela tem toda uma aula de educação ambiental naquele momento, né? Então, a gente sempre conversa muito com a população. É muito bacana. Então, quem for amanhã visitar a Feira da Amizade, ou domingo, vai ter a possibilidade aí de voltar para casa com uma muda de árvore gratuita, né? E, além disso, toda a explicação de como fazer o plantio, de como cuidar para que essa árvore cresça saudável. A gente vai estar no pavilhão 2, junto com os clubes de mães, e a gente vai disponibilizar 2 mudas por família. 2 por família? Por família. Bacana, né? Quem tem local já tem essa oportunidade. Para que todos tenham a possibilidade de levar a muda para casa, né? Bacana. Como o cidadão pode contribuir, Juliana, no seu dia a dia para a preservação do meio ambiente? Se falar em preservação do meio ambiente, a gente pode falar de um monte de coisa, né? Sim, exatamente, é bastante coisa. Mas dicas simples que eu poderia dar é olhar o seu dia a dia. O que tu podes fazer para reduzir os teus resíduos, por exemplo, né? Não pensar só na reciclagem, que também é importante, né? É muito importante a gente separar os nossos resíduos corretamente. A gente está numa cidade que tem coleta seletiva, isso é uma coisa muito legal, muito importante. Então, é só separar corretamente, né? Conforme o SAMAI instrui. E também tentar reduzir o resíduo. Então, o que eu posso reduzir no meu dia a dia, né? O que eu posso aí deixar de gerar? É muito importante a gente ter essa reflexão. Além disso, também a questão do transporte, né? Tentar priorizar aí transportes mais sustentáveis. Quando a gente pode ir a pé para algum lugar, né? Não utilizar o carro. É muito bacana a gente pensar nisso também. Pensar também na questão das legislações, então sempre cumprir as legislações ambientais, né? Enfim, na hora que tu precisa cortar uma árvore, fazer isso de uma forma correta, né? Se precisa, por exemplo, né? Então sempre fazer tudo certinho, procurar realmente estar aí em dia com essa questão ambiental, olhar para si antes de olhar para o outro, né? Isso é muito importante também. Em tudo, né? Isso é importante. Sim. Em tudo. Agora, a questão do lixo, como a gente gera lixo, né? Como a gente acumula lixo. Qualquer evento na tua residência, você olha depois e quando acaba o evento, seja ele qual for, uma visita,
seja lá o que for, o acúmulo de lixo que dá em cima disso é uma coisa exorbitante. Evitar essas embalagens individuais, né, que muita gente compra e tal. Até a gente, com o tempo, quando as crianças estão na escola, eles veem, não pode. É uma questão cultural também, né? Eu acho que, como eu falei no início, as crianças são ainda hoje a salvação de muitas coisas, né? E essa é uma. Na educação ambiental, eu lembro muito das campanhas pelo fim das sacolas plásticas em supermercados, que nunca terminaram, pelo jeito nunca vai acabar. Isso é muito cultural, diga-se de passagem, né? Mas não tem como evoluir nesse sentido desse material ser diferenciado? Então, tem como evoluir, né? Mas aí não é só uma questão de educação ambiental, uma questão de logística mesmo, né? Que teria que passar por legislações, enfim. Então, seria muito importante, né? Que se fosse biodegradável, né? Mas que, de fato, essa sacola, esse material fosse, de fato, biodegradável, se degradasse muito rápido, né? O que hoje a gente ainda não tem, né? Às vezes a gente tem alguns materiais biodegradáveis, mas que teriam que estar numa condição ideal para ele ser biodegradável. Então, isso ainda talvez é uma questão um pouco cara, né? Ainda é uma questão de logística que ainda tem que evoluir um pouco. Por isso que é importante que a gente, antes disso, a gente olhe para si, né? Ok, a gente ainda não tem uma sacolinha no mercado biodegradável. Então, por que eu não posso levar a minha de casa? Será que é tão difícil? É uma questão de organização, né? A gente levar... Eu, por exemplo, eu sempre levo a minha sacola. Ela tá sempre comigo, eu sempre procuro deixar, né? Se eu tô de carro no carro ou na bolsa... então é uma questão assim, de se acostumar com isso. No começo pode ser difícil, né? Essa mudança pode doer, mas depois se torna um hábito assim, muito fácil e que já está contigo no teu dia a dia. Em Blumenau tem alguma preocupação especial relacionada à questão ambiental? Que vocês buscam focar mais, por exemplo, que é uma característica aqui da nossa região? A gente tenta focar em tudo, na verdade, né? A questão de floresta é muito bacana, trabalhar a Mata Atlântica, e para isso o Parque São Francisco, por exemplo, é um excelente instrumento de educação ambiental, porque tanto crianças como adultos, como até idosos, conseguem ver isso na prática, né? Tu tá dentro de um passeio, numa visita guiada, dentro de uma floresta, é muito mais interessante do que tu tá numa sala de aula vendo foto, né? E tendo palestras sobre isso. Então, isso é um foco da secretaria, né? Tanto que o Parque São Francisco sempre tem visitas guiadas, e são muitas, né? No próprio Junho Verde, a gente vai ter mais de 20, né, visitas guiadas. E a questão de resíduo também é uma questão que a gente acha muito importante e que na questão de palestras é o que a gente mais fala, assim, que a gente tenta não só focar no resíduo, focar em sustentabilidade no geral, mas é um ponto que a gente sempre gosta de trabalhar, né? E dar dicas mesmo para a população. Não falar só da problemática, que também é importante, mas dar sugestões de como mudar isso, do que uma pessoa pode fazer, sabe? Como é que se faz para visitar o Parque São Francisco, né? E como é que ele está aberto à disposição? É só chegar lá, entrar e visitar o parque? Como é que funciona? Às segundas-feiras, né, que ele não abre, porque eles fazem as manutenções que precisa, mas é só chegar lá, sempre tem uma estagiária ou um funcionário para fazer essa... às vezes é bom também, como é um grupo muito grande, né, tem um e-mail, né, Ju, e um telefone que as Quando pessoas são podem muitas agendar. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Individualmente Agora, pode se visitar tranquilamente, Sim. chegar lá em qualquer horário do dia? É das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5. Da 1h30 às 5. Porque começa a escurecer mais cedo agora também. Sim, né? aí, e nesse horário é permitida a visitação. A visitação. Muitas vezes a gente está lá dando palestras lá no deck, passa pessoas assim que vêm de outras cidades, ou até as pessoas que estão de folga aqui vão dar uma passeada lá no São Francisco. É verdade. Sempre é bom lembrar que o acesso é ali na rua lateral do Shopping Neumarkt. Lá atrás. Né? É lá em cima, no morro lá. Lá é que tem o acesso ao parque, que é muito bonito e que muitos não conhecem. Aliás, nem sabem que tem um parque ali, como a senhora já falou, né? Sim. Não sabem que tem um parque ali atrás. Isso é muito importante. Né? Bom, desde o ano passado, a campanha Junho Verde ganhou também uma atenção especial para a causa de animais, né? E esse ano vai ter um seminário. Por que essa ideia de incluir também essa causa no meio dessa programação? Como a gente faz essa educação ambiental e a gente englobou a educação do bem-estar animal, a gente pensou em trazer esse seminário justamente para agregar, né, no Junho Verde também.
E vão ser assuntos básicos, mas que são muito importantes, que às vezes as pessoas não saibam, né? Então, esse seminário ele vai ser voltado para protetoras, ONGs, veterinários e a população que queira participar. Vai ser quando, Tatiana? 21 de junho, na 21 ANVI. de junho, na ANVI, né? Associação dos Municípios do Vale Europeu. Vai ser o dia todo, né? Das 8 horas até as 17. E vamos ter vários palestrantes com know-how, né? Que vão falar sobre assuntos de fiscalização, CRMV, sobre castração. Então, tem bastante assunto que é pertinente para as pessoas continuarem a ter essa visão, quanto é importante castrar, quanto é importante microchipar, os maus tratos. Então, a gente espera, vão ser 150 vagas, né, nesse primeiro seminário, e a gente vê como é que vai ser, se vai ter bastante adesão para o ano que vem ampliar. Tá certo. E segunda-feira tem a abertura oficial da programação do Junho Verde. Vai ser realizada às 8h30 da manhã, né? Essa abertura. Antes disso, nesse final de semana, você vai visitar a Feira da Amizade e pode voltar com mudas de árvores que vão ser doadas lá durante a Feira da Amizade. Juliana, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima campanha, né? Sucesso aí com essa campanha também. Tatiana, muito obrigado por ter vindo aqui conosco hoje para falar dessa campanha Junho Verde. A gente, em nome da Secretaria, agradece o espaço, né? E dizer que a gente está à disposição. Eu conversei com Tatiana Regina Lenzi Alvise, diretora de Educação Ambiental e Bem-Estar Animal da Secretaria do Meio Ambiente, e Juliana Jaqueline Budak, educadora ambiental, sobre a programação do Junho Verde aqui na cidade.